Bem, estamos de volta, né? E com o nosso terceiro vídeo e falando da nossa educação. Hoje, nesse dia 5 de junho de 2020, eu vinha falando agora há pouco da educação focada exclusivamente na catequização. Foi assim que nasceu o embrião do ensino no Brasil, em 1549, quando os primeiros jesuítas desembarcaram na Bahia. A educação pensada pela Igreja Católica, que mantinha relação estreita com o governo de Portugal, tinha como objetivo converter a alma do índio brasileiro à fé cristã. Havia divisão, como eu já falei, as aulas lecionadas para os índios ocorriam em escolas improvisadas construídas pelos próprios indígenas, assim como ele dava a mão dele, dava a mão de obra deles também para construir as escolas bonitas para os filhos dos colonos. Só vieram chegar aqui tempos depois, né? Por isso que na poesia de pedras erguidas na minha tenda no duro trajeto de nossas ladeiras, beleza festiva no vestido de renda e o rio tão leve por entre as palmeiras. Veredas e becos, histórias e lenda, e um traço de tinta quebrando barreira, a mágoa no peito se abre em fenda, nos olhos a dor de minha pedreira. No alto da seta, no alto da pedra, a ponta da seta, morada de índio, olha aí, inspiração do poeta que ama e lamenta em sua canção. O amor que suporta os anos de guerra jamais abandona sua querida terra nos acordes poéticos do forte baiano. Nós estamos falando aqui do índio também, que deu... do índio e do negro, que do baião é o João do Vale, né? E o índio que foi expulso daqui, a história de Pedreiras é meia complexa. Eu ainda vou tocar nesse assunto daqui a pouco, ou então em outra aula, para todo mundo agora, foi o centenário por causa da pandemia, e não aconteceu o centenário de Pedreiras, e o coisa e tal, e porque em 1920 Pedreiras passou a categoria de cidade. Pedreiras é de 1845. O Manuel Rodrigues do Melo Shoa, já que eu volto aqui para discutir sobre isso, um cearense de descendência alemã, foi contratado pelo presidente da província do Maranhão na época para desbravar o centro geodésico do Maranhão. O Maranhão era pouco explorado e de forma meio tardia para a exploração, segundo eles. Em 1849, em 1830 ele é contratado, 32, e chega e funda Barra do Corda. Ele vai fundar Barra do Corda em 1835. Barra do Corda, eu vejo nas propagandas, e se reconhece como cidade desde que só era povoação, de 1830, né? Então ela se reconhece que tem 185 anos. 185 anos. Se ela tem 185 anos, Pedreiras, que é 10 anos mais nova do que ela, porque ele desbrava a Barra do Corda, o Melo Shoa, com a ajuda de homens, caboclos, que ele... Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Caboclos que ele trouxe com ele, e índios também, que ele havia também conseguido para o lado dele, e começa a fazer uma picada, que é picada, uma estrada margeando o rio, vai fundando um povoado, mais outro povoado, e em 10 anos ele chega em Pedreiras. Ele estaciona primeiro na comunidade Pau d'Arco.
passar alguns dias até chegar ao centro de Pedreiras. Mas são 10 anos. É de 1845. 1845. Aí ele chegou e disse, aqui é o lugar das pedreiras. Em tão pouco tempo, o lugar das pedreiras já tinha 70 fazendas nos derredores. Pedreiras que compreendem Poção de Pedra, compreendia Igarapé Grande, Bernardo do Mearim, toda essa região aí, Joselândia, e assim sucessivamente. Aí vamos pegar aqui Santo Antônio dos Lopes, Capizal, e aí vai. Lima Campos, tudo era pedreiras. E depois, com desmembramento, até perder Trizidela, que era simplesmente um bairro, que não dava nem um pau. Então, de 1845 até 1857, ela deixou de ser o lugar das pedreiras para ser elevada ao nome de Povoação Pedreiras. Aqui era tão estratégico que a Igreja Católica, que mantinha sua freguesia já vinda de Barra do Corda e mantinha sua freguesia em São Luís Gonzaga, no Ipixuna, muda-se para Pedreiras, porque lá não dava renda. Aqui, se você pesquisar no livro do Dom Jacinto, que era o padre Jacinto, diz, a partir dos livros de tomos da igreja, ele vai dizer lá, em 1848, no lugar das pedreiras, 50 batizados, 15 casamentos, não sei quantos. Aí então a igreja ganhava mais dinheiro aqui, tinha como optar mais almas para cá, segundo eles, né? E ela passa a ser denominada de lugar das pedreiras para Povoação Pedreiras. Aí em 1889, né? Vamos pegar aqui 1845, né? 1845, 1889, dá 44 anos. Quando Pedreiras, a Povoação Pedreiras passa a ser chamada de Vila Pedreiras. Vila Pedreiras. Tem o primeiro conselho de intendência, que é nomeado pelo presidente da província para organizar a primeira eleição em Pedreiras, e o presidente que é nomeado é Joaquim Pinto Saldanha. Ele realiza a eleição, 1891, e é eleito Mariano Martins Lisboa como primeiro intendente eleito da Vila Pedreiras. Vira um importante político. Mariano Martins Lisboa, né? Como ele vira um importante político, se pegar, então você pega, Pedreiras já tinha 31 anos, com mais 44, né? Vai 1845 menos 1889, vai dar 44 anos. Até ela chegar à vila, ela tinha 44 anos já de existência comercial aqui, muitos escravos vindos de vários lugares da África, senhores de escravo, a mão de obra. A gente não sabe se o índio foi dizimado aqui, não há esse silêncio, né, na historiografia de Pedreiras. E então, a igreja já estava aqui. Tanto a igreja católica e depois, tempos depois, a igreja evangélica também já chegam por aqui. E os nordestinos vindo aqui para o Eldorado. Então, vamos pegar aqui 44 anos. Aí você pega aqui 1889. Vamos fazer uma soma aqui. 1880,
não é 1889 menos 1920 vai dar 31 anos. 31 anos. Então, é 75 anos. Mais 75 anos. Então, se a gente considerar aí, Pedreiras tem 175 anos. Porque Bacabal passa a categoria de vila em 1920. E se considera que tem 100 anos, Bacabal. Então, vamos supor que a gente não pegasse o lugar das Pedreiras e a povoação Pedreiras e perdesse 44 anos, mas pegasse mais 31 anos. A gente teria aí 131 anos de emancipação política. Então, é uma história que precisa ser revista e aprovada pela Câmara Municipal de Pedreiras. Estou falando como historiador de formação que sou. Voltando ao assunto, me desculpe, porque quando eu falo em Pedreiras eu me empolgo. E na educação brasileira também eu acabo ficando empolgado. Vamos voltar aqui, bem aqui. A gente volta aqui. Ele vai dizer bem aqui... Havia uma divisão clara das aulas lecionadas, isso daqui a gente já falou. Aí ele diz, os índios são papel em branco, como eu já falei lá atrás. Certa vez, o líder jesuíta, o padre Manuel da Nóbrega, em carta enviada à corte portuguesa, a educação dos índios, em especial da tribo Curumim, era uma tarefa encampada pelo padre José de Anchieta, grande educador, um homem considerado um dos mais atuantes pedagogos da Companhia de Jesus. Para educar os indígenas, Anchieta lançava mão de recursos ainda atuais em algumas escolas brasileiras, como o teatro, a música e a poesia. Poxa, ontem mesmo eu fui convidado por uma escola particular de São Luís para dar 3 aulas para as crianças de 7 a 10 anos de idade sobre literatura. Eu tenho especialização em literatura e passei o projeto que já desenvolvo com a professora Rita, desenvolvi com a professora Esther, no Colégio Janoca Maciel, sobre literatura e a construção do fazer poético. Tá certo? O Anchieta lançava a mão como o teatro, a música e a poesia. Por causa da sua obra preservada, especialmente as cartas em que documentava as rotinas escolares, Anchieta pode ser apontado como um dos maiores nomes de destaque da história da educação brasileira. Ô, padre José Anchieta, ainda bem, o senhor foi melhor do que o Nóbrega, que disse que o índio era só um papel em branco, né? Bem melhor ainda. Vamos prestar atenção que depois a gente pode ter, que daqui a pouco a gente tem um chat. Depois do nosso 4º vídeo, a gente vai ter o chat, um bate-papo. Depois vou passar um trabalho comentado mesmo no chat, na nossa primeira aula. Não vou, na primeira aula, cobrar de vocês que vocês já vá logo fazendo um trabalho, coisa e tal. Não. A gente vai bater um papo sobre a aula, o que vocês acharam, quando a gente também falou de assuntos paralelos como Pedreiras, da sua formação e de tudo isso. Tá certo? Portanto, ainda sobre José de Anchieta. Anchieta pode ser apontado, como já falei, como um dos nomes de maior destaque da história da educação brasileira. Em outra ponta da educação, com um atendimento diferenciado, estavam os filhos de portugueses. Já falei isso. Os descendentes de europeus também frequentavam as aulas dos jesuítas, mas recebiam um ensinamento mais aprofundado, inclusive de outras matérias. Então os caras tinham uma diferenciação. Por que Portugal é a Europa? Mas é porque tinha outros países da Europa que foi liberado para comercializar aqui, para viver aqui, para também ter o direito de explorar tudo das nossas riquezas naturais, como ainda hoje se explora. Está aí a Eneva que está explorando e não dá praticamente nada de volta. Nem a preservação do rio Mearim ela faz. A gente está quase parando para nosso terceiro vídeo.
e volta já já, um minutinho para o nosso